Senhor, por mais que eu fale que eu não tenho medo de caminhar, sinto uma insegurança, pois sou ser humano com defeitos, imperfeito, mas sei que os teus olhos estão sobre mim a me vigiar. Mas quero ouvir tua voz me dizendo: não temas, sou contigo, só confia em mim. Eu sei que não estou só, pois sinto tua presença em mim. Eu sei que não estou só, posso até descansar, repousar em teus braços. Eu sei que não estou só, pois sinto tua presença em mim. Eu sei que não estou só, posso até descansar, repousar em teus braços. Senhor, por mais que eu fale que eu não tenho medo de caminhar, sinto uma insegurança, pois sou ser humano com defeitos e imperfeito, mas sei que os teus olhos estão sobre mim a me vigiar. Mas quero ouvir tua voz me dizendo: não temas, sou contigo, só confia em mim. Eu sei que não estou só, pois sinto tua presença em mim. Eu sei que não estou só, posso até descansar, repousar em teus braços. Eu sei que não estou só, pois sinto tua presença em mim. Eu sei que não estou só, posso até descansar, repousar em teus braços. Eu confio em ti, Senhor. Eu sei que não estou só, pois sinto tua presença em mim. Eu sei que não estou só, posso até descansar, repousar em teus braços. Eu sei que não estou só, Senhor. Eu sinto tua presença em mim. Eu sei que não estou só, Senhor. Repousar em teus braços. Em teus braços eu vou repousar. Sozinhos em Cristo Jesus. Bom estarmos aqui, mais uma oportunidade que o Senhor está nos dando. O Salmo 127 diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Vamos ficar em pé e vamos iniciar mais um culto com oração de gratidão ao Senhor por estarmos aqui. Querido Deus e eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor,
por mais uma oportunidade que o Senhor está nos dando, porque até aqui, Senhor, a tua boa mão tem nos sustentado. Se estamos de pé em mais uma noite, mais um dia, é porque a tua graça tem nos alcançado. A tua misericórdia se renovou em mais um amanhecer. E nesta noite, Senhor, nós queremos com toda a nossa alma te honrar, te bendizer, te exaltar, com todo louvor, com toda a glória, direcionado somente ao Senhor, porque Tu és digno. E nós te agradecemos, Senhor, pela nossa casa, pela nossa família. Estamos nesta noite diante do último culto da família do ano de 2020. E mesmo diante de tantas lutas, diante de dores, lágrimas, mas nós queremos te adorar, porque os verdadeiros adoradores adoram ao Pai em espírito e em verdade. Ajuda-nos, Senhor, te adorar como se fosse a última vez nessa noite, com toda a reverência que o Senhor merece, com toda a glória e com todo o louvor. Em nome de Jesus. Amém. Neste momento, o casal, o Bispo Tarcísio e a irmã Raimundinha Barros vai estar louvando. Após o louvor, o pastor Ivo vai estar fazendo a leitura devocional. E após o pastor Ivo estar fazendo a leitura devocional, o presbítero Sebastião Correia vai estar orando pela mesma. E nós continuamos adorando ao Senhor. Você que está em casa, adore, exalte, agradeça ao Senhor, porque pode ter certeza, muitas bênçãos o Senhor tem derramado sobre a nossa casa. Amém. Nós saudamos a igreja em nome de Jesus Cristo. Vamos cantar o hino da harpa cristã de número 243. Nós abrimos esse culto em teu nome, ó Jesus Cristo, ao pequeno e ao adulto, luz divina, vem dar por isto, gozaremos da tua face, ó Cordeiro ressuscitado, com doçura se nos enlace, para ouvir o que nos foi dado, ó nos manda tua palavra, pelo teu Espírito Santo, que no peito um fogo lavra, que enxuga também o pranto. Nosso Pai, nós te suplicamos, nova vida pra tua igreja, ó não tardes, pois desejamos que pureza em nós tu veja. Abençoa, ó Deus Santos, os teus servos em todo o mundo. Abençoa o nosso canto e dá vida aos moribundos. Abençoa aos cordeirinhos, a família dos teus amados, como ave que no seu ninho tem seus filhos bem abrigados. Amém. Ainda na harpa cristã, o hino de número 243.
Eu confio firmemente que no céu vou descansar com Jesus alegremente. Aleluia. Que prazer celeste sente a minha alma em pensar na glória que no céu eu vou gozar. Que eterna glória vou no céu gozar com Jesus que do pecado me salvou. Santa paz e alegria lá no céu vou desfrutar. Eterna glória Cristo me comprou. No céu vou ver o Cordeiro que por mim quis expirar, pendurado no madeiro. Aleluia. Que me fez também herdeiro do que nunca vai murchar. Da glória que no céu eu vou gozar. Eterna glória vou no céu gozar com Jesus que do pecado me salvou. Plena paz e alegria lá no céu vou desfrutar. Eterna glória Cristo me comprou. De Jesus o rosto santo no céu hei de contemplar, onde não há dor ou pranto. Aleluia. Mas sim um sublime canto que pra sempre vai soar. Na glória que no céu eu vou gozar. Que eterna glória vou no céu gozar com Jesus que do pecado me salvou. Plena paz e alegria lá no céu vou desfrutar. Eterna glória Cristo me comprou. Quando for ao céu chegando e a glória alcançar, vou ter Cristo ao meu lado. Aleluia. No seu trono assentado, a Jesus vou adorar. Eterna glória vou no céu gozar. Eterna glória vou no céu gozar com Jesus que do pecado me salvou. Santa paz e alegria lá no céu vou desfrutar. Eterna glória Cristo me comprou. Amém. Amém. A todos em nome de Jesus. Vamos ficar de pé e vamos. Vamos ver o Salmo 128. Salmo de número 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera ao lado da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da sua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te guardará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os filhos dos teus filhos, e paz será sobre Israel. Saúde, amada igreja, no nome de Jesus, amém? Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos nesta noite,
mais uma oportunidade que o Senhor nos dá, Senhor, estar diante da Tua presença, com a oportunidade de adorar o Teu nome, de exaltar, Senhor, de aprender da Tua palavra, Pai Santo e Eterno. Hoje o culto é na direção, Deus da glória, com relação às famílias, e neste momento nós te pedimos, Pai, por cada representante que aqui chegou, Senhor da glória, toma nas tuas mãos, abençoa, Senhor, os lares, as famílias, Deus da glória, entra com providência, Senhor. Sabemos que vivemos dias difíceis, Pai amado, mas sabemos que isso é o nosso Deus, é aquele que nos dá a direção de caminhar, ó Deus da glória. Toma nas tuas mãos a direção deste culto, Senhor, os louvores, a palavra que vai ser ministrada. Usa grandemente, Deus da glória, aquele que vai ministrar a tua palavra, Senhor. E que tudo aqui, Senhor da glória, glorifique o teu nome e exalte a ti, Senhor. Em nome de Jesus, já te damos graças por tudo. Amém. Aleluia, glória a Deus. Neste momento a irmã Lauren vai estar louvando, vai estar exaltando ao Senhor. E junto com ela tem algumas irmãzinhas que também vão continuar adorando ao Senhor. E após a irmã Lauren, o presbítero Girnaldo também vai estar ofertando ao Senhor com louvor. E quando o presbítero Girnaldo estiver louvando, nós também vamos estar louvando ao Senhor, oferecendo também as nossas ofertas. E aí os diáconos vão estar recolhendo as ofertas na hora do momento de louvor e adoração do presbítero Girnaldo. Aleluia. Eu saúdo os irmãos em nome de Jesus.
para mim. Quiseste me usar pro teu louvor, Senhor. Quanta coisa linda contemplar, e em teu nome, gente, a libertar. Quiseste me usar pro teu louvor, Senhor. Hoje eu vim dizer que está em mim, por todo lado as lutas neste prosseguir. Uma voz me diz que devo parar, mas outra voz maior me faz assim andar. Soberano és tu, Senhor. Soberano és tu, Senhor. Soberano, soberano és tu, Senhor. Soberano, soberano és tu, Senhor. Antes que eu viesse a existir, traçaste o plano para mim. Quiseste me usar pro teu louvor, Senhor. Quanta coisa linda contemplar, e em teu nome, gente, a libertar. Quiseste me usar pro teu louvor, Senhor. Hoje eu vim dizer o que está em mim, por todo lado as lutas desse prosseguir. Uma voz me diz que devo parar, mas outra voz maior me faz assim andar. Soberano és tu, Senhor. Soberano és tu, Senhor. Soberano, soberano és tu, Senhor. Soberano, soberano, soberano és tu, Senhor. Que é no bom viver ou na provação, soberano és tu, Senhor. Amém, igreja. Deus essa rica oportunidade. Aleluia. Soberano é o nosso Deus, dono de todo o universo, aquele que criou o céu e terra e que inclusive nos criou e sabe exatamente o que nós necessitamos nessa noite. Nós vamos continuar adorando ao Senhor. E nesse momento nós vamos adorar com o diácono Luan. Neste momento ele também vai ofertar ao Senhor com o seu louvor. E após o diácono Luan, o voz de júbilo também vai adorar e bendizer o nome do Senhor Jesus. E aí
aí nós continuamos entregando ao Senhor também a nossa adoração. Os irmãos que têm a oportunidade de vir aqui na frente, eles estão entregando a sua oferta de louvor. Mas nós que ficamos também sentados, nós precisamos também estar entregando a nossa oferta ao Senhor. O culto é para o Senhor, a glória é para o Senhor, o louvor é para o Senhor. Então, dá todo o seu melhor ao Senhor nesta noite. Amém. Eu cumprimento a amada igreja em nome de Jesus. Quando você diz que não tem jeito, o Senhor chega e diz: estou aqui. Tira a amargura do seu peito, esse sofrimento não pertence a ti. Pois sou eu quem te dá força e alegria e poder para caminhar. E no fim desse caminho a vitória chegará. Sou Jesus o teu amigo, sempre vou te ajudar. Ainda que seus inimigos se levantem, em meu nome cairão. E no fim desta batalha tu serás o campeão. Tome posse da vitória que eu entrego em suas mãos. Sou eu que abri o mar vermelho para Moisés, e o seu povo a pés enxutos atravessei. Operando eu, ninguém impedirá. Sou eu que morri, mas ao terceiro dia ressurgi. Morri pelos teus pecados e não desisti. Tudo isso só pra te fazer feliz. Quando você diz que não tem jeito, o Senhor chega e diz: estou aqui. Tira a amargura do seu peito, este sofrimento não pertence a ti. Pois sou eu quem te dá força e alegria e poder para caminhar. E no fim desse caminho a vitória chegará. Sou Jesus o teu amigo, sempre vou te ajudar. Ainda que seus inimigos se levantem, em meu nome cairão. E no fim desta batalha tu serás o campeão. Tome posse da vitória que eu entrego em suas mãos. Sou eu que abri o mar vermelho para Moisés, e o seu povo a pés enxutos atravessei. Operando eu, ninguém impedirá. Sou eu que morri, mas ao terceiro dia ressurgi. Morri pelos teus pecados e não desisti. Tudo isso só pra te fazer feliz. Amém. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. A nossa saudação nesta noite é no nome de Jesus. Amém.
casa serviremos ao Senhor. O meu lar está alicerçado no amor. Janelas são abertas para entoar canções. Portas são fechadas para contenda e divisões. Tome posse das promessas que selaram o meu lar. Melhor que vem de Deus é que Deus vão desfrutar. Não vai faltar abraços, sorriso e oração. A minha descendência vai exalar comunhão. E se houver lágrimas serão de gratidão, Deus será glorificado até nossa aprovação. Como um jardim fechado, eu já consagrei meu lar e entreguei nas mãos de Deus a chave pra Ele cuidar. Aqui só entra quem Deus autorizar. Aqui não vai entrar inveja e confusão. Tem lugar sobrando para a oração. Mas não vai entrar quem vem pra murmurar. O que não provém de Deus, nem do portão pode passar. Aqui se ouvirão louvores ao Senhor. Aqui só vai entrar quem vem pra adorar. E se chegar enfermo, curado sairá. Quem veio pra ser bênção é bem-vindo, pode entrar. É território de Deus. O chão da minha casa é território de Deus. E o mal não pode entrar. É território de Deus e ninguém vai destruir. É Deus quem tem a chave, Ele manda aqui. É território de Deus e a mentira não pisa. É território de Deus, está murado de fogo. É território de Deus e anjos nos cercam, está abençoada. A minha casa é território de Deus. Aleluia, aleluia. E se houver lágrimas serão de gratidão, Deus será glorificado até em nossa aprovação. Como um jardim fechado, eu já consagrei meu lar e entreguei nas mãos de Deus a chave pra Ele cuidar. Aqui só entra quem Deus autorizar. Então diga nesta noite: aqui não vai entrar inveja e confusão. Tem lugar sobrando para a oração. Mas não vai entrar quem vem pra murmurar. O que não provém de Deus, nem do portão pode passar. Aqui se ouvirão louvores ao Senhor. Aqui só vai entrar quem vem pra adorar. E se chegar enfermo, curado sairá. Quem veio pra ser bênção é bem-vindo, pode entrar. O chão da minha casa é território de Deus e o mal não pode entrar. É território de Deus e ninguém vai destruir. É Deus quem tem a chave, Ele manda aqui. É território de Deus e a mentira não pisa. É território de Deus, está murada de fogo. É território de Deus e anjos nos cercam, está abençoada. A minha casa é território de Deus. A minha casa é território de Deus, é território de Deus. A minha casa é território de Deus. Isso somos nós que proferimos essa palavra. A nossa casa é território do Senhor Jesus. Porque aonde Jesus está não tem contenda, né? Nós, em nome de Jesus, nós repreendemos toda a contenda, toda a inveja, toda a mentira, porque aonde Jesus está, esse tipo de coisa não é para existir. Por isso que nesta noite nós vamos ouvir a palavra do Senhor. Já ouvimos louvores, já louvamos, já adoramos ao Senhor. E neste momento nós vamos ouvir a palavra. E que o Senhor continue falando ao nosso coração. Irmãos,
Nesses dias, nós sabemos que não têm sido dias fáceis, mas o Senhor nos levou a estar dentro da nossa casa, com os nossos. O Senhor fechou as portas, né? É como fosse na arca, né? O Senhor fechou as portas e disse: agora você vai começar a fazer missões dentro da sua casa. Não tem como fazer missões fora, se você não começar primeiro dentro da sua casa. Dentro dos seus, sendo bênção, proferindo palavras de cura, de esperança, porque é dentro da nossa casa onde começa o nosso ministério. É dentro da nossa casa onde nós começamos realmente a exercer o chamado de Deus para as nossas vidas. É com os nossos filhos, esposo, esposa, e a diferença começa lá na nossa casa. A adoração não começa somente aqui na igreja. A adoração continua na igreja. Porque dentro da nossa casa precisa estar verdadeiros adoradores. Aqueles que entendem o chamado de Deus para esses dias. Família, chamado de Deus para esses dias. Aqueles que fazem a diferença. Por onde passa. Aquele que está atento à voz do Senhor. Mesmo diante de tantas vozes aí fora. Mas a ovelha conhece a voz do seu pastor. Quando o seu pastor fala. Então que nesta noite continue ouvindo. Não perca a sintonia com nada. Depois do culto você conversa. Depois do culto você coloca o papo em dia. Depois do culto atualiza o que você precisa atualizar. Mas agora... A partir de agora, se você fez isso durante o culto, então se liga somente com o céu. Às vezes passa despercebido a voz do pastor. E nós não podemos deixar a voz do pastor passar despercebida. Amém. A irmã Keila vai estar ministrando neste momento. E enquanto a irmã Keila ministra, eu e você vamos estar totalmente disponíveis a ouvir a voz do Senhor. E dispostas a obedecer essa voz. Amém. Eu trago a minha saudação a todos nessa noite, no nome de Jesus. Irmãos, vamos ficar de pé. Nós vamos ler a palavra de Deus no livro de Ruth. Capítulo 1. Nós vamos ler do 1 ao 5, depois do 11 ao 13. Essa é a leitura que nós vamos meditar nessa noite, né, onde nós vamos tirar lições valiosas em tempos de crise. Sobre isso que nós vamos estar falando hoje, para a glória de Deus. Que você, meu irmão, você, meu amigo, esteja atento ao que o Senhor vai falar conosco nessa noite. Vamos ler. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e os seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, o nome de sua mulher Noemi, e o nome dos seus 2 filhos Malom e Quilom, efrateus de Belém de Judá, e vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas. E era o nome de uma Orfa e o nome da outra Rute, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. O verso 11. Porém, Noemi disse: tornai, minhas filhas, porque ireis comigo? Tenho eu ainda no ventre mais filhos para que vos fossem por maridos? Tornai, filhas minhas, e ide-vos embora, que já muito velha sou para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido, e ainda tivesse filhos, esperá-lo-eis até que viessem a ser grandes?
deter-vos-ei por eles, sem tomardes marido? Não, filhas minhas. Que mais amargo é a mim do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou sobre mim. Amém. Vamos fazer uma oração? Deus nosso Pai, nós estamos na Tua presença, Senhor, e nessa noite, meu Deus, nós queremos ouvir a Tua voz. Prepara, Senhor, os nossos corações para que eles possam estar abertos para ouvir a Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, para que o Espírito Santo fale à sua igreja aquilo que é necessário, meu Senhor. Nós estamos aqui apenas como vasos nas Tuas mãos. Usa conforme o Teu querer e a Tua vontade. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Você pode manter a sua Bíblia aberta nesse texto. Nós vamos falar um pouquinho, como eu já disse, sobre as lições valiosas em tempos de crise. O livro de Ruth, ele tem 87 versículos. É a história de um drama familiar. No primeiro versículo, aí, nos primeiros versículos do livro, nós já observamos isso. Esse livro, ele nos fala sobre a força da amizade que existiu entre Ruth e Noemi. Fala também sobre a beleza da providência divina. A gente vê Deus providenciando todas as coisas para essa família. E também fala sobre a recompensa da virtude. A virtude, irmãos, é a qualidade daquela pessoa que se conforma com o que é correto, que busca excelência no que é justo, no que é de boa moral. É uma pessoa que tem uma boa conduta, certo? E aí, em toda a história, nós vamos ver que tanto Noemi como Ruth, elas agiram com virtude. Elas procuravam fazer o que era correto. Você vê que quando Noemi perdeu os 2 filhos, ela dispensou as noras. Ela disse: eu não vou ter mais condições de ter filhos. Eu já estou numa idade avançada, então vocês não podem ficar apegadas a mim, atreladas a mim, se eu não tenho condições de resolver a situação de vocês. Porque na lei dos judeus, quando um filho morria, o irmão tinha que assumir a mulher do filho, para gerar, da viúva, para gerar filhos, quando ela não tinha filhos, para que o nome do irmão não fosse esquecido, para que ele tivesse descendência. Então Noemi, vendo a sua situação, ela disse: eu não vou deixar vocês apegadas a mim por uma responsabilidade que eu não vou poder atender vocês. Vocês são novas, vocês precisam continuar a vida de vocês. Isso é virtude. Ela bem que poderia deixar as noras com ela para ajudá-la, porque ela já era idosa, ela não tinha mais ninguém, mas ela agiu com virtude. Já a Ruth também agiu com virtude quando decidiu abrir mão da proposta de Noemi e resolveu seguir com ela, Então, a primeira lição que nós já aprendemos aqui de cara com essa história é que nós devemos agir em tempos de crise com virtude. Nós não podemos abrir mão de princípios, nós não podemos abrir mão de regras que estão estabelecidas na palavra de Deus. Nós devemos ser pessoas que procuramos viver uma vida de excelência em relação à moral, em relação aos bons costumes, em relação à nossa conduta. Nós precisamos ser pessoas virtuosas. Então essa é a primeira lição que nós vemos aqui nessa história. Quando nós começamos a leitura aqui no verso 1, nós vamos ver que a história de Ruth, a história de Noemi, começou num período mais turbulento da história de Israel,
que é o período dos juízes. Vocês podem observar que o versículo começa dizendo: e sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam. Essa foi uma época desastrosa. Foram mais ou menos 350 anos em que os juízes julgavam Israel. E Israel estava oscilando entre a rebeldia contra Deus e a volta para Ele. Era assim: Israel desobedecia a Deus, pecava, se rebelava contra Deus. Aí Deus vinha, mandava um castigo, uma perseguição. Aí Israel, por causa do sofrimento e da aflição, Israel se voltava para Deus. Israel se voltava não porque estava arrependida. Israel voltava porque a porca ou o parafuso apertou. E aí é um dos grandes erros, irmãos, que a gente comete na vida da gente. É quando nós vivemos nessa oscilação. A gente precisa aprender a viver para Deus pelo que Ele é. A gente precisa aprender a obedecer a Deus pelo que Ele é. A gente precisa aprender a amar a Deus verdadeiramente. Porque só assim, quando nós vivemos dessa maneira, quando nós pecamos, porque nós somos falhos, nós somos humanos, em algum momento da nossa vida a gente vai transgredir, a gente vai pecar, e a palavra diz que aquele que diz que não peca é mentiroso. Mas quando a gente peca, a gente se arrepende do que fez e procura não fazer mais. O que estava acontecendo com Israel é que hoje ele pecava o pecado da idolatria, vamos dizer. Aí vinham as aflições, porque o pecado tem consequências. E aí quando chegavam as aflições, aí Israel se arrependia, se voltava para Deus. Como eles não se arrependiam de coração, mas porque estavam afligidos, o que acontecia? Quando vinha a bonança, eles voltavam a se rebelar novamente. Aí voltavam para o pecado da idolatria. Esse é um exemplo claro de alguém que não se arrepende, apenas teve um remorso passageiro. Porque se você observar toda a trajetória de Israel, Israel caminhou dessa forma, se rebelando e se voltando, se rebelando e se voltando. E não é assim que Deus deseja que seu povo caminhe. É por isso que, às vezes, nós não prosperamos. Porque nós estamos indo numa caminhada boa, nós estamos indo. Aí, de repente, a gente se rebela contra Deus. Aí, a gente vai e retrocede. E aí vai ter que começar tudo novamente. E o maravilhoso, e graças a Deus, porque o nosso Deus, Ele nos dá uma nova oportunidade. Mas nós não devemos nos apegar a essa oportunidade para viver pecando contra o nosso Deus. Os irmãos se lembram o início do coronavírus, como foi? Menino, as rádios só tocavam hinos. Vocês se lembram disso? Foi um dia desse, em março. O povo só falava em Deus. Aí você olha hoje. Como é que está a relação do povo? O coronavírus continua. Mas existe aquele mesmo temor e aquele mesmo medo que o povo tinha? Não. O povo viu que o coronavírus não é esse bicho de 7 cabeças que desenharam no início. É claro que ele é um vírus perigoso, Claro, isso ninguém vai dizer que não é. Mas passaram uma imagem muito terrorista do vírus. E aí, menina, as rádios só tocavam hino, o povo só falava em Deus. Menina, o povo, quase que todo mundo se converteu. Mas hoje, se nós olharmos, nós vamos ver que já mudou a situação. Já mudou a situação. Então, nós devemos ter muito cuidado com isso.
Nós devemos ter muito cuidado com isso. E essa oscilação de Israel trouxe uma instabilidade política, né? Israel empobreceu, por isso que o texto vai dizer que houve fome, né? Belém era a casa do pão e faltou pão em Belém. Então houve a instabilidade política, houve um colapso moral, porque Israel fez atos terríveis de imoralidade, todo tipo de imoralidade que você imaginar, Israel fez, e a infidelidade espiritual, né? Que é a coisa mais agravante e que uma coisa puxa a outra, né? Então a gente não pode viver a nossa vida dessa forma, oscilando. Hoje eu falo com o pastor Barbosa, amanhã eu já não falo mais com ele. Isso é oscilação. Hoje ele é meu amigo, meu amiguíssimo. Amanhã não, amanhã ele já não comunga comigo mais. Olha, irmãos, as situações elas podem mudar, né? Pode até acontecer de eu fazer alguma coisa de mal a Barbosa, mas o nosso posicionamento ele não pode mudar. Nós devemos ter posicionamento. E aí é a segunda lição que a gente aprende em momentos de crise, é que diante da crise nós precisamos ter um posicionamento em todas as áreas da nossa vida. Eu não posso ser justo só na igreja. Lá no mundo, eu pratico a injustiça. Eu não posso amar só os da minha casa. E os outros irmãos que Deus tome de conta. É em todas as áreas da nossa vida a gente tem que ter posicionamento. Porque viver oscilando não vai levar você nem eu a lugar algum. Você dá um passo para frente e 2 passos para trás. E aí qual é o posicionamento que a gente deve ter? Qual é o posicionamento que a gente deve assumir? Eu sou servo de Deus. Eu tenho que colocar isso nessa minha linda cabecinha. Eu não posso viver do jeito que os outros vivem, irmãos. Porque eu sou servo de Deus. Eu não posso me comportar da maneira que todo mundo se comporta. Por quê? Porque eu sou servo de Deus. E isso é tão forte, isso é tão marcante, que foi o que Ruth disse a Noemi. O seu Deus agora vai ser o meu Deus. E Ruth era uma estrangeira. Mas só pelo fato de Ruth conviver com essa família cristã, Ruth abraçou o Deus que Noemi proferia. Ela disse, olha, agora o seu Deus vai ser o meu Deus. Eu quero fazer parte. Eu também quero ser serva. O que está faltando em nós, irmãos, é posicionamento. Dizer a quem que a gente está servindo. Porque se eu sirvo a Deus, então eu tenho que me posicionar como servo dele. E aí eu tenho que obedecer a sua palavra. Não tem outra solução, não tem outro caminho. Eu não posso dizer que sirvo a Deus e vivo enganando e vivo mentindo. Eu não posso fazer isso. Porque é pelas obras que a gente conhece, é pelos frutos que nós conhecemos as árvores. E Tiago vai dizer, você mostra a sua fé sem as obras e eu vou mostrar a minha fé pelas minhas obras. Nós temos que ter obras de justo. Nós não podemos viver dessa forma, oscilando. Não podemos. Essa é a segunda lição que nós aprendemos em tempos de crise. E aí, eu queria destacar ou chamar a atenção dos irmãos que banir Deus de algumas áreas da nossa vida é extremamente perigoso. Você já viu aquela pessoa? Não, isso aqui Deus pode se meter. E geralmente é quando a gente está pedindo as coisas, né? E a gente corre para Deus. Mas na hora de tomar a decisão, a gente olha e diz, não, quem manda na minha vida sou eu. Eu não posso fazer isso.
Ou eu deixo Deus assumir o controle total da minha vida, ou Deus não vai assumir nada. No reino é tudo ou nada. Não existe meio termo. Não existe céu, meio céu, inferno e meio inferno. Não, só existe céu e inferno. Eu não sei por que a gente acha que tem um meio termo nas coisas. A Igreja Católica tem um purgatório, mas nós não tem não, viu? Aqui é céu ou é inferno. Um dos dois nós vamos. Não existe meio termo. Então a gente tem que se posicionar como servo de Deus e assumir a posição de servo. Nós somos servos, irmãos, de um Deus poderoso, de um Deus que cuida dos seus, que nos fez filhos, mesmo sem merecermos, mas Ele nos fez herdeiros com Cristo. Isso não é pouca coisa, não. E muitas vezes nós estamos trocando isso por um prato de lentilha, por um pecado que é hoje não é amanhã, que é uma coisa passageira, uma alegria que é passageira, enquanto Jesus está oferecendo vida e vida em abundância para nós. Aí por que a gente vive mendigando? Porque a gente ainda não assumiu a nossa posição. E enquanto eu não assumir a minha posição, eu vou viver mendigando. Eu vou viver mendigando. Então nós precisamos ter um posicionamento. Juízes 21 e 25, para corroborar o que eu estou dizendo nessa noite para os irmãos, a palavra de Deus vai dizer assim, ó: naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Aqui. Cada um fazia o que queria, né? Isso é o subjetivismo. E a gente tem que ter muito cuidado com isso. Isso é verdade? Não, isso não é verdade. Esse pedaço da Bíblia é verdade, esse pedaço aqui não presta. Esse versículo aqui só foi para Israel do Antigo Testamento. Não, esse versículo para nós não serve. Não existe isso, irmãos. Não existe isso. Estão querendo modificar a Bíblia, estão querendo modificar a palavra de Deus com essas conversas aí, porque a pessoa quer adequar a sua situação à Bíblia, o seu pecado à Bíblia, e aí, não, isso aqui foi só... Não sei como eles ainda não disseram que estavam tudo embriagados quando escreveram a Bíblia. Mas a Bíblia é a palavra inerrante de Deus. É a voz viva do Deus Todo-Poderoso, a quem nós dizemos que servimos. Não tem como negar a veracidade da Bíblia. Tudo que está escrito nela ou já se cumpriu, ou está se cumprindo, ou vai se cumprir. Porque nem um jota, nem um tio será tirado até que tudo se cumpra. Foi Jesus quem disse isso. Foi Jesus quem determinou que seria assim. E quem sou eu, e quem é você, e quem quer que seja, que possa mudar o que está escrito na palavra de Deus. Ninguém pode. Então nós precisamos ter posicionamento. Aqui eu falei no início que estava acontecendo um drama familiar, né? E nesse drama surgem vários problemas. Vários. Assim como surge na minha família, como surge na sua também. Nós temos problemas, nós temos dificuldades. E nos versos que eu li, nós percebemos pelo menos 7 problemas que são comuns às famílias. Eu gosto de dizer que ou eu já passei, ou eu estou passando, ou eu vou passar por esses problemas aqui que eu vou dizer agora para os irmãos que eu encontrei. O primeiro problema é a crise financeira. Como faltou pão em Belém, na cidade de Elimeleque, ele resolveu ir para os campos de Moabe, porque lá tinha pão. Então foi a crise financeira que fez com que Elimeleque pegasse toda a sua família e fosse morar com os moabitas, né? Quem é que não passa por crise financeira? Que é por lá nós estamos passando, não é isso? A outra foi a de imigração, né? Eles tiveram que sair
do lugar deles e ir para outro lugar, né? Outro povo, outra cultura, né? Pessoas com outros pensamentos, com outros princípios, né? O caso do irmão Adolfo e eu, né? Nós saímos daqui e fomos migrar em outro país. É claro que o nosso problema não foi financeiro, né? Mas eu estou querendo só que os irmãos entendam. E é muito difícil você chegar num lugar onde você não conhece a língua, onde você não conhece ninguém, tá só você e sua família lá. Nós ainda tínhamos uma amiga, né, que nós conhecíamos, que muito nos ajudou lá para a gente se instalar. Mas Elimeleque, ele não conhecia ninguém, a família dele não conhecia ninguém lá. Mas ele precisou ir. E isso acontece muito também no nosso meio familiar, né? Os filhos precisam ir para outros lugares para estudar, né? O pai precisa trabalhar em outros lugares, em outros estados. E isso é imigração. Ele está migrando de um lado para o outro. E aí uma coisa que eu queria destacar é a submissão de Noemi. Elimeleque resolveu, decidiu, e Noemi foi. Ela era esposa, né? Ela tinha que ser submissa. Mesmo caso eu aqui, né? O irmão Adolfo resolveu ir e eu fui também. Aí uma coisa que eu aprendo aqui, eu queria compartilhar com vocês, e aprendi e vou fazer para mim também agora. A decisão é sempre do marido, não é isso? Nós somos submissas, não tem para onde correr. Se a gente quer viver o princípio da palavra de Deus, é assim que a coisa acontece. Mas a gente pode orar para que Deus dê boas decisões aos nossos maridos, né? Às vezes a gente diz, eu não tenho o que fazer, eu sou submissa, vai, se relaxa. Não, você é submissa, mas você pode orar, você tem um Deus grande. Se você está achando que seu marido vai tomar uma decisão ruim, ore. Ore para Deus orientar o seu marido, lhe dar direcionamento. Elimeleque foi para um lugar que não era o lugar dele, né? E Noemi acompanhou porque é submissa. Aí depois nós vemos mais 3 problemas sérios aqui: o da doença, o da morte e o da viuvez. Elimeleque adoece e morre. Aí fica Noemi com os 2 filhos. Aí os filhos se casam, né? E aí 10 anos depois, a gente não sabe quanto tempo foi depois do casamento, mas a Bíblia diz que depois que o marido morreu, eles ainda passaram 10 anos. Aí depois desses 10 anos, morre também os filhos. E aí, como a própria Noemi disse, eu estou desamparada. Eu estou desamparada. Mas eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa importante. Noemi não se desviou. Noemi não fugiu dos princípios, né? Noemi permaneceu firme. O que nós temos visto, irmãos, tanto dos homens como das mulheres, tanto viúvo como viúva, que quando ficam viúvos se desmantelam. Perdem a noção de servo, né? De Deus. Entram num desespero. Parece que não sabe aguardar a providência divina. Porque ela vem. Se ela vem para Noemi, vem para Ruth, vem para mim, vem para você também. Irmãos, nós precisamos confiar mais em Deus. Às vezes, sei lá, acho que a gente acha que Deus é um moleque que está brincando de Deus e olha para a gente quando quer e abandona a gente. Irmãos, Deus está olhando para nós 24 horas por dia. Deus nos vê e sabe todos os nossos passos e pensamentos. Então, eu não posso me desesperar. Principalmente quando a gente tem filhos. Porque senão os filhos vão se desviar e vão perder a alma deles. Nós estamos falando de almas que vão para o céu ou que vão para o inferno, que estão na nossa responsabilidade, queira a gente ou não. Nós, como pais, nós temos responsabilidade pela alma dos nossos filhos. Temos sim.
Na hora que a gente for prestar contas a Deus, aí Deus vai puxar aqui. Papel da irmã Keila como mãe, como é que foi? Irmã Keila? Vai. Como filha, como é que foi, irmã Keila? Ou vocês acham que a gente não vai para o julgamento? Vai. Não vão ser julgados para ir para o inferno, mas vamos para apanhar. A Bíblia diz que nós vamos ser açoitados, e não é com poucos açoites, não, é com muitos. Aí hoje a gente olha os filhos tudo solto, perdido, por quê? Porque eu não tive um posicionamento. Eu não confiei em Deus, eu não confiei na providência dele. Aí fica arranjando dificuldade para si próprio e para os outros. Sofrendo na mão de um, na mão de outro. Meu querido irmão, se você está viúvo, se você está viúva, espere no Senhor. Não existe santo casamenteiro melhor do que Deus, não. Não existe. Ah, porque eu tenho uma amiga, ela é muito minha amiga, ela conhece um cara. Pelo amor de Deus, não vá nessa. Vá para os pés de Jesus. Os jovens também, viu? Irmão Davi Wesley. Vão para os pés de Jesus, que lá é onde vocês vão encontrar a pessoa, né? Certa. O abençoado, a abençoada. Para não estar procurando sarna para se coçar. Para depois não estar em desespero. E o último problema que eu vi aqui foi a amargura contra Deus. A gente vê no versículo 13, no final do versículo, Noemi vai dizer: porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Noemi chegou num estado de amargura. Quantas vezes, né, a gente está assim, a gente vê na nossa família um problema e a gente se amargura, se angustia. Olha, se angustiar, se amargurar, não é pecado, não. O pecado é contra quem a gente está fazendo isso. Contra Deus. Né? Quer dizer, a gente faz as escolhas da gente. A gente vive a vida da gente como a gente quer. Aí quando dá a coisa errada, vai se queixar de Deus. A gente não pode se amargurar contra Deus, não. Não pode estar murmurando. O pecado da murmuração, a Bíblia diz que é pior do que o da feitiçaria. Vamos parar de murmurar, minha gente, e vamos orar. E vamos botar os pés de joelho e vamos, os nossos joelhos diante de Deus. Tudo a gente reclama dos outros. A gente nunca tem culpa de nada. Vamos confiar em Deus. O que está faltando na gente é confiança. A gente não está confiando, a gente está fazendo do nosso jeito. E vocês estão vendo que não está dando certo. A gente precisa confiar em Deus. Porque Ele ainda tem o controle e vai continuar tendo o controle de todas as coisas. É nele. E o que salvou Noemi desse estado de amargura foi exatamente a amizade que ela faltou a palavrinha aqui, preservou com Ruth. Foi Ruth o bálsamo para a alma de Noemi. E aí a gente aprende uma outra lição importante aqui, que em tempos de crise, o socorro vem de onde menos a gente espera. Para você ver como a providência de Deus é extraordinária. Ele usa algo impossível aos nossos olhos para trazer o socorro. Foi assim com Elias. Quem já viu um corvo trazendo carne para dar ao profeta e não comer a carne no caminho? Porque o urubu, né? Mas ele veio bem direitinho. Se foi 10 quilos que Deus mandou, ele entregou os 10 quilos a Elias. Quem já viu uma jumenta repreender um profeta? Então Deus usa as coisas improváveis para nos ajudar, irmãos, para nos abençoar. Talvez você esteja numa situação e você olha para um lado e para o outro e diz: "Ah, meu Deus, não tem mais saída aqui não.
Aí Deus vem numa brisa, né? E resolve o problema. Resolve o problema. Por isso que nós devemos cultivar boas amizades. Olha, se Noemi fosse uma sogra ruim, Ruth não ia querer mais ela, não. E se Ruth fosse uma nora ruim, Noemi, não, minha filha, pode ir. Negócio de ser o Deus, meu Deus, não. Pode pegar sua roupa e ir embora. A gente precisa cultivar boas amizades. A gente joga pedra em todo mundo e quer que todo mundo seja amigo da gente. Existe uma lei universal que é a lei da semeadura. Você não pode plantar abacaxi e querer colher banana. Não tem condições isso. Então você tem que cultivar boas amizades. Você tem que ter bons amigos. Pode ser até que Deus use uma pessoa que você nunca nem viu na sua vida, como Ele já tem feito com alguns de nós aqui. Mas você ter amigos é bom. Viu? Ter amigos é bom. Então nós precisamos aprender a tratar todo mundo bem. Mas principalmente os de dentro de casa. Viu? Dentro de casa. Porque a gente procura muito agradar quem está lá fora e dentro de casa a gente trata os nossos, né, com rispidez. Não tem paciência, né? E a gente precisa trabalhar isso. A gente precisa tratar bem os de casa, como os de fora também. Porque às vezes o socorro está dentro de casa. Né? Como foi o caso de Noemi. O socorro dela estava dentro de casa. Para concluir, irmãos, a história do livro de Ruth surgiu como um bálsamo, como um refrigério, como o oásis no meio do deserto, na história de Israel. Você vê como o trabalhar de Deus é extraordinário. O povo em pecado, o povo sofrendo, o povo pecando e passando fome, lá e vem. E aí chega a família de Ruth, né? A família de Elimeleque, só Noemi e Ruth. E aí mostra a Israel que Deus é ainda o Deus que providencia. Que Deus ainda é o Deus que muda a história. Assim como Ele mudou a história da família de Noemi, Ele pode mudar a sua história, pode mudar a minha história, pode mudar a história dos que estão nos acompanhando aí pela web, rádio, os que estão nos acompanhando pelo Facebook. O nosso Deus ainda é o mesmo Deus da providência. O Jeová Jiré. É o mesmo Deus. E a providência de Deus, ela chega na nossa vida quando nós cremos nela. Nós precisamos crer nesse Deus. Nós precisamos acreditar que Ele pode. Precisamos acreditar que é Ele quem está providenciando. O escritor aos Hebreus, no capítulo 11, e no verso 6, ele vai dizer, um versículo bastante conhecido nosso, né, mas parece que às vezes a gente esquece. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia. Você precisa crer. Creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Tudo que você faz para Deus, preste atenção, não é de graça. Ele é galardoador. Ele nos dá além do que nós merecemos. Nada
nada do que você faz, nada, Deus, Ele é retribuidor. Ele faz questão de retribuir. Todas as vezes que você buscou ao Senhor, todas as vezes que você clamou ao Senhor, todas as vezes que você serviu ao Senhor, Ele lhe deu o prêmio. Ele lhe deu um prêmio. E aí nós aprendemos mais uma lição. Em tempos de crise, nunca pare de crer. Você não pode perder a sua fé. Você pode perder tudo, menos a fé em Deus. Porque sem fé é impossível. É impossível. Então nós precisamos manter a fé. O apóstolo Paulo, o que foi que ele guardou no fim da carreira? A fé. Mesmo que eu morra, eu vou continuar crendo. Eu vou continuar tendo fé. Eu vou continuar com a minha esperança em Jesus. A família de Noemi. Deus honrou, né? Chegou com a providência, mudou o quadro daquela família. Poderia ter terminado só com Noemi, né? Poderia. Mas quando a gente serve a um Deus poderoso, quando a gente crê num Deus poderoso, quando a gente confia num Deus poderoso, quando a gente tem posicionamento, a história muda. O filho que Ruth teve com Boaz, Obed, ele tornou-se avó do filho de Jessé, né? Davi, o rei Davi. E de quebra, né? Assim, eu acho que Deus disse, só para lhe dar um consolo aí, você vai entrar na genealogia do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Jesus de Nazaré. Você vê como a história mudou? A história do capítulo 1 de Ruth para o capítulo 5, apenas 5 capítulos, apenas 87 versículos e uma reviravolta extraordinária que só Deus pode fazer. Nós, com o nosso conhecimento todinho, com os nossos amigos todinho, com a nossa influência todinha, com o nosso dinheiro todinho, não fazia uma coisa dessa. E Deus foi lá e fez. Por isso, irmãos, que nós devemos amar a esse Deus, nos posicionar a favor dele, amar de todo o nosso coração, ser obediente, mesmo que custe, porque a obediência custa, né? Preço que a gente paga, mas é recompensador. É recompensador, porque o nosso Deus, Ele faz o extraordinário por nós, por nossa família, por nossos amigos. Nós só precisamos crer e confiar, porque esse mesmo Deus ainda opera. O Deus de Noemi, o Deus de Ruth, é o mesmo seu. Ele não mudou. É o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O que está mudando são as pessoas, mas o nosso Deus, Ele não muda. Então confia nele, se agarra com Ele, entrega a Ele os problemas da sua família, entregue tudo a Ele, seja fiel a Ele, torne-se servo verdadeiro, se posicione a favor do reino de Deus, e aí você vai ver que a sua história também vai mudar. Deus vai lhe dar um fim extraordinário. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que abençoe os nossos amigos, os nossos ouvintes. Deus quer mudar a sua história. Então, em tempos de crise, não pare de crer, não pare de acreditar nesse Deus maravilhoso. Amém. Glória a Deus, aleluia. Lá no Salmo 40, o salmista diz: esperei com paciência pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Espera no Senhor, espera com confiança. Eu sei que, como a irmã Keila falou, esperar não é fácil,
mas é recompensador quando você espera aquele que não falha, aquele que está a todo tempo atenado, atento ao que nós necessitamos. Então, entesoura essa palavra, que o Senhor nos ajude a praticar essa palavra, que nós realmente venhamos ser a diferença, venhamos entender quem é que nos chama para sermos a diferença nesses dias. Primeiro, conhecer o Deus que está chamando, né? Neste momento nós vamos encerrar mais um culto e que o Senhor continue derramando graça sobre cada casa, sobre cada família. Nós sabemos que o quanto tem sido difícil, né, desde o ano passado, trazer toda a família para o culto das famílias, e aí foi se estreitando mais, né? Eu lembro do ano passado, nós conseguimos algumas famílias trazer, mas aí o Senhor foi começando a apertar, né, mais ainda. Mas nós temos aqui alguns representantes, e pode ter certeza que enquanto você estiver na brecha, o Senhor vai continuar cuidando. É continuar na posição que Deus deseja, viu? É não se desesperar, espera com paciência, que o Senhor está atento a todas as orações. E aí eu vou convidar o pastor Barbosa para estar encerrando neste momento mais um culto da família, e que o Senhor leve cada um em paz para os seus lares e seja cheio cada vez mais da presença do Senhor, porque ela é suficiente para todos os dias. Amém. Vamos ficar de pé, irmãos. Saúde a todos em nome de Jesus. Vamos orar encerrando o culto. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor, por mais um momento na tua presença, meu Pai. Obrigado, Senhor, pelo último culto da família, Pai, deste ano. A tua igreja se reúne, Senhor, para te adorar e bendizer o teu santo nome. Nos abençoa, meu Pai, nas demais reuniões que vão ser realizadas, Senhor. Nos abençoa, Deus, no próximo ano, que esse povo esteja firme e forte, ó Deus, adorando ao Senhor com todas as famílias, Pai, da tua igreja, rendendo graças a ti, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito até aqui, Senhor. Cada culto, Senhor, cada palavra que foi ministrada, cada louvor que foi entoado ao teu nome. Obrigado, meu Deus, por tudo, Senhor. É o que nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos neste momento, em nome de Jesus. Amém.